Estudantes e pesquisadores do INPA fazem protesto e pedem a suspensão dos cortes nas bolsas de pesquisa. Ministério Público do Estado instaura inquérito para investigar o mau fornecimento de energia elétrica em Parintins. Servidora Pública Federal é presa por receber a aposentadoria de uma pessoa morta há 29 anos. Veja também, pelo menos 50 mil pessoas devem deixar a cidade e aproveitar o feriado nos municípios próximos a Manaus. E ainda, Amazonas registra aumento de 130% nos pedidos de aposentadoria. Reforma da Previdência é o principal motivo. O A Crítica na TV já começou. Olá, boa noite para você. Estudantes e pesquisadores do INPA fizeram protesto nesta manhã. O grupo quis chamar a atenção para os cortes nas bolsas de pesquisa anunciados recentemente pelo governo federal. Eles também alertaram sobre a falta de servidores para o Instituto. O número de contratações diminuiu nos últimos anos. Esta longa fileira de projetos científicos pendurados no muro do INPA são uma pequena parte das pesquisas que podem parar até dezembro. Esta semana, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, anunciou que não vai poder manter estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado no país. E os recursos de pós-graduação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, devem terminar até este mês. Então você imagina, se essa pesquisa é feita por essas pessoas precisam sobreviver, precisam dessas bolsas para fazer suas dissertações, suas teses, então eles vão ser obrigados praticamente a paralisar seus estudos, paralisar seus trabalhos. Se a CAPES e o CNPq são os principais fomentadores de bolsas aqui no INPA, então você imagina o que pode acontecer. Vai ser realmente um desastre para a ciência e tecnologia aqui na Amazônia. Para este pós-doutorando, que estuda os impactos das políticas públicas na preservação da Amazônia, a falta de investimentos no setor é o que vem causando o avanço do desmatamento na região. A gente tem órgãos como o IBAMA e CNBio sendo sucateados propositalmente, o que propiciou um aumento de quase o dobro do desmatamento em relação aos outros anos. Consequentemente, a gente tem um aumento das queimadas. As queimadas, elas ocorrem onde já aconteceu o desmatamento. A gente tem órgãos como o CNPq e a CAPES que estão sofrendo cortes e isso vai afetar as pesquisas de desenvolvimento. E que país que desenvolve sem investir em pesquisa? Isso afasta até os investimentos estrangeiros no país. Ninguém vai investir num país que não investe em desenvolvimento tecnológico, né? Estudantes, servidores e pesquisadores se reuniram para protestar contra o contingenciamento que deve afetar mais da metade das bolsas do INPA. O Instituto tem mais de 500 bolsistas que são responsáveis por boa parte da produção científica. Os manifestantes também reivindicam a diminuição dos investimentos nos últimos anos. Em 2016, o INPA chegou a ter um orçamento de cerca de 9 milhões de reais. Mas este ano, até agora, a instituição recebeu pouco mais de 1 milhão de reais. O número de servidores também diminuiu. Nas décadas de 80 e 90, o INPA já teve mais de 1.200 funcionários, mas hoje restaram pouco mais de 500 e metade está a ponto de se aposentar. Porque no momento eu tenho 6 funcionários no trabalho, dos quais 3 são prontos para aposentar, poder aposentar já, se querem, né? Então fica com só 3 pessoas. No passado, tivemos 10 ou mais pessoas. Só em uma das agências de fomento científico, mais de 5 mil bolsas vão ser cortadas no país, totalizando cerca de 37 mil reais. Estima-se que 544 milhões de reais devem deixar de ser investidos nos próximos 4 anos em todo o Brasil. A sensação é de que o Instituto está acabando, sabe? Aos poucos ele vai se acabando, porque nós que presenciamos o auge desse Instituto, né? E hoje a gente vê que realmente pouco a pouco você está diminuindo cada vez mais seu quadro, né? Então a tendência, se não houver contratações imediatas para recompor o quadro, é que ele feche suas portas dentro de pouco tempo. Tem que
proteger, tem que preservar esse patrimônio incrível que nós temos, resultado de décadas, ou realmente, no caso de botânica, centenas de anos de trabalho, né? E realmente está começando a ser realmente difícil. Muito difícil, lamentável essa situação. Primeiro corte que vem quando um país está com redução de custos, falta de investimentos na área de pesquisa, principalmente. E nesta quarta-feira, uma serraria foi embargada e multada em R$2.600.000 durante uma ação de combate às queimadas e ao desmatamento no sul do Amazonas. A empresa, segundo o IPAAM, descumpriu as regras para a operação e estava produzindo carvão sem licença. Pelo menos 830 toras de madeira estavam no pátio da serraria. A empresa fica próxima à BR-319, uma região marcada por conflitos por extração ilegal e grilagem de terra. O responsável pela serraria foi levado à delegacia de Humaitá. A ação faz parte das operações Curuquetê e Verde Brasil, força-tarefa montada por órgãos ambientais com apoio do Exército para combater esse tipo de crime no sul do Amazonas. Bom, o Ministério Público do Estado instaurou um inquérito civil para acompanhar o fornecimento de energia elétrica em Parintins, no interior do estado. Para a terceira Promotoria de Justiça de Parintins, os moradores de grande parte da cidade vêm sofrendo com interrupções frequentes na prestação do serviço, sem que a empresa ou qualquer órgão do Poder Executivo tenha se manifestado oficialmente sobre a existência de rodízio ou racionamento no fornecimento de energia elétrica. Ainda segundo a promotoria, o serviço é considerado essencial e a interrupção coloca em risco a saúde e a segurança da população. As empresas que fornecem energia elétrica, elas já têm que estar preparadas para esse período mais quente, que é um período que naturalmente vai demandar aí um fornecimento maior de energia elétrica, porque as pessoas utilizam mais ventiladores, ar-condicionados, né? Enfim, tem que ter aviso prévio quando for um caso de manutenção, que né, são manutenções das redes elétricas, elas são necessárias, mas aí tem que ter um cronograma, tem que ser informada a população para que as pessoas já se programem. Dentre as medidas iniciais tomadas no âmbito do inquérito civil, o Ministério Público do Estado oficiou a empresa Amazonas Energia para que ela informe os motivos das interrupções e quais medidas foram tomadas para sanar as falhas. As informações devem ser prestadas no prazo de 10 dias, incluindo um relatório com datas e horários da suspensão do fornecimento nos últimos 30 dias, com o número de residências atingidas. Caso persista, nós vamos tomar as providências cabíveis, a gente espera que isso não aconteça, mas, se necessário, nós vamos tomar as medidas, inclusive judiciais. A promotora afirma que no prazo de 15 dias, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado, a ASAM, deve informar o Ministério Público se tem conhecimento do problema e se vem tomando medidas para normalizar o fornecimento de energia pelos próximos 6 meses. A nossa equipe tentou contato com a Amazonas Energia em Parintins, mas até o momento não houve resposta. Agora, um recado muito importante. A partir da próxima segunda-feira, dia 9, a Defensoria Pública do Estado vai começar a atender as pessoas que se sentiram prejudicadas com um apagão em Iranduba, que ocorreu em julho deste ano. A Defensoria vai dar assistência jurídica para quem quer ingressar com ações individuais de indenização. O atendimento vai até o próximo dia 11 e nos dias 12 a 14, a Defensoria vai estar em Manacapuru oferecendo o mesmo atendimento. Os documentos necessários para entrar com as ações de indenização são cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e qualquer documento que comprove os danos sofridos, seja foto, testemunha ou ainda nota fiscal do aparelho danificado. Vamos falar agora de feriado? Nesse feriado prolongado da Semana da Pátria, a gente vai saber agora como ficam os principais serviços até domingo. A repórter Priscila Mello tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Pri, como é que vai ser então o atendimento nas unidades de saúde? Muito boa noite para você.
Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Crítica na TV. Olha só, as 24 unidades, na verdade 26 unidades de urgência e emergência da rede estadual vão funcionar normalmente durante esse feriado prolongado, num plantão de 24 horas, que são os SPAs, as UPAs, os pronto-socorros e maternidades. Já os CAIMs, CAICs e policlínicas não vão abrir durante esse feriado, só retornam na segunda-feira. A gente sabe que nesses locais são mais serviços ambulatoriais, agendamentos, então eles só retornam na segunda, mas os de urgência e emergência vão funcionar normalmente, reforçando no plantão de 24 horas. E olha só que legal, o Hemoan, durante esse feriado, vai fazer aí um horário especial justamente para quem quiser doar sangue. Nessa quinta-feira, por exemplo, quem quiser doar sangue vai poder ir até o local a partir das 7 da manhã até 1 da tarde. Já na sexta-feira vai funcionar normalmente a partir das 7 da manhã até as 18 horas. A gente sabe justamente esse é um horário especial para tentar manter o estoque de sangue durante esse feriado prolongado, justamente para atender a demanda das unidades de saúde durante esses dias. E como é um feriado prolongado, a gente sabe que muita gente vai aproveitar para ir ao centro da cidade, mas as pessoas devem ficar atentas também. Isso porque nessa quinta-feira, o comércio no centro da cidade, as lojas vão abrir a partir das 9 horas da manhã e fecham 1 da tarde. Já na sexta-feira, o centro vai abrir normalmente, vai funcionar no seu horário normal. E no sábado, que também é feriado, as lojas vão mudar também os horários de atendimento. Vão abrir também a partir das 9 da manhã e fecham às 13 horas, 1 da tarde. Já com relação aos shoppings aqui da cidade, a gente sabe que muda muito os horários de cada shopping, mas geralmente as lojas vão abrir depois do almoço, a partir de 1, 2 horas. A praça de alimentação vai abrir no horário do almoço e alguns shoppings vão fechar 9 horas e outros às 10 horas. E com relação aos bancos, nessa sexta-feira eles não vão abrir. E nessa quinta-feira eles não vão abrir e mais na sexta-feira eles devem funcionar normalmente. Então, esses são os horários de alguns serviços aqui da cidade. Então, você aí de casa deve ficar atento e eu fico por aqui, já desejo um bom feriado a todos, Nayandra. Dado o recado, Priscila Mello, muito obrigada pelas suas informações, boa noite para você, bom feriado também. E falando ainda em feriado, já tem gente saindo da cidade para os municípios próximos da capital. A previsão é de que nesse período, pelo menos 50 mil pessoas deixem Manaus. A movimentação na rodoviária e saídas de Manaus já começou. Está todo mundo querendo aproveitar o feriado prolongado da Semana da Pátria, longe da cidade. Nildo vai levar a família toda para se divertir e descansar. Você está indo para onde? Rio Preto, participar do Campuri Desbravadores. Já a dona Tereza veio de Manacapuru para buscar o neto, para passar o feriado com ela. Sempre que eu posso, eu venho buscar ele, né? Nas férias, nos feriados. Por causa dessa movimentação na entrada e saída da cidade, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, Arsan, desencadeou a Operação Semana da Pátria. A operação, que teve início na manhã desta quarta-feira, segue até o próximo domingo e está sendo realizada em 4 pontos da cidade. Um deles é aqui na rodoviária, mas os fiscais da Arsan também atuam na Ponte Felipe Dal, na Barreira e no quilômetro 30 da M010, devido ao Festival de Canção de Itacoatiara. A finalidade é de que os trajetos intermunicipais sejam realizados com a segurança e a qualidade do serviço adequado aos usuários que utilizarão desse serviço. A diretora lembra que os passageiros que pretendem sair de Manaus devem tomar alguns cuidados, principalmente na hora de decidir o tipo de transporte e se a empresa está cadastrada. Geralmente existem alguns veículos que eles não são previamente cadastrados na Arsan e que deveriam estar quando eles prestam serviços de transporte para fins remunerados. Equipes
do Detran e do Batalhão de Trânsito já estão na barreira da rodovia M010 por causa do feriado e do Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANI, que começa hoje e vai até sábado. A fiscalização vai ser tanto das condições dos veículos quanto da situação dos motoristas, principalmente aqueles que insistirem em dirigir sob efeito de álcool. Até julho deste ano, 188 incêndios em residências foram registrados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas. O número é considerado 88% menor que o do mesmo período do ano passado. Mesmo assim, os bombeiros alertam sobre os cuidados com ligações elétricas clandestinas, o uso de extensões e panelas no fogo, que estão entre as causas mais comuns dos incêndios. E numa ação integrada, a polícia prendeu 6 homens envolvidos em um tiroteio no bairro da Betânia, na zona sul da cidade. Foram apreendidas também várias armas. Todos são apontados como integrantes de uma organização criminosa. Uma servidora pública federal foi presa pela Polícia Civil suspeita de receber a aposentadoria de um investigador que morreu há 29 anos. Segundo a Amazonprev, ela causou um prejuízo de quase 4 milhões de reais. Há pelo menos um mês, a Polícia Civil e o Departamento de Repreensão ao Crime Organizado estavam monitorando os passos da servidora pública federal, Eva Maria Nascimento, de 48 anos. Segundo o presidente da Previdência do Amazonas, Amazonprev, a mulher foi identificada após um trabalho minucioso da instituição junto às folhas de pagamento de servidores ativos e inativos. Foi constatado que a suspeita estava recebendo pensão do investigador da Polícia Civil, Fernando Bonates, morto há quase 30 anos. As investigações ainda estão no início, existe um processo para que a gente consiga identificar de fato como foram os procedimentos dessa senhora, mas ela conseguiu burlar o sistema, principalmente dentro do banco, né, que ela recebia os cartões lá de uma pessoa que já havia falecido. Então, ela burlava essa situação, burlava os recadastramentos, então ela vinha cometendo essas fraudes a partir desse tipo de comportamento. Eva Maria Nascimento começou a praticar esse golpe aos 18 anos. Ela trabalhava no setor administrativo dos Correios e conhecia a vítima. A Polícia Civil conseguiu chegar até ela depois que a Amazonprev realizou uma denúncia. Durante as investigações foi constatado que Eva teria cometido várias irregularidades na aposentadoria de Fernando e que, inclusive, estava recebendo o benefício através de um cartão de débito. Com 48 anos, ela foi presa na última sexta-feira, após um cumprimento de mandado de prisão preventiva e causou um prejuízo de aproximadamente 4 milhões de reais. O que nós poderíamos estar usando para o benefício da população, uma só pessoa estava fazendo isso aí. Nós não sabemos ainda como as investigações vão continuar correndo pelo DRCO, para sabermos se tem mais gente envolvida, ou do banco, ou da própria Amazonprev. A gente identificou quem era, através de investigações, acompanhamento do alvo. Esse trabalho de inteligência que o Departamento de Crime Organizado é acostumado a fazer contra as milícias, contra as organizações criminosas. Acompanhamos o alvo, descobrimos o veículo dela, onde trabalhava, residência, onde comprava, né? Então, através do sistema de notas fiscais, a gente chegou até cruzamento de dados e ela fatalmente foi identificada como essa criminosa que estava desviando, recebendo indevidamente esse recurso. E 2 homens aqui de Manaus foram presos durante uma operação internacional de combate a crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A repórter Amanda Morim também acompanha esse caso e traz as informações. 2 mandados de prisão preventiva foram cumpridos aqui em Manaus. Essa força-tarefa também aconteceu em pelo menos 14 estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal. É uma força-tarefa realmente integrada visando o combate aos crimes sexuais infantos juvenis em meio cibernético. Dessa vez foram cumpridos 105 mandados. No Amazonas foram 2 mandados de prisão preventiva. Então são, na sua grande maioria, mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão preventiva, visando aí
custodiar os autores dos crimes de abuso e exploração sexual. 2 suspeitos foram apresentados na manhã desta quarta-feira aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, inclusive um deles, um feirante de 53 anos que abusou das próprias filhas, 3 filhas, uma delas engravidou. Como vocês conseguiram chegar até ele? Foi chegando a primeira denúncia e aí a gente acabou, ao longo da investigação, descobrindo que se tratava aí de um abusador crônico familiar, que inclusive tinha uma filha de uma relação incestuosa. Então, todas as vítimas acabaram nos procurando e relatando e pedindo ajuda. E essa ajuda consistia, é claro, no afastamento dele da família, uma vez que ele já estava atualmente abusando sexualmente da enteada. Doutora, para a gente finalizar, uma operação internacional que tem como finalidade proteger as nossas crianças. Vai continuar? Como é que vai ser esse trabalho? Sim, esse é um monitoramento constante do Ministério da Justiça, em parceria com os estados. Então, essa coordenação é pelo Ministério da Justiça de Brasília. Então, os estados estão sempre integrados e assim que essa operação é deflagrada, de forma imediata, o Amazonas responde dessa forma. No dia de hoje, 2 mandados, 2 cumprimentos exitosos. Então, a gente responde que está firme e forte no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No total, a Operação Luz da Infância prendeu 32 suspeitos em todo o Brasil e mais 3 foram presos no exterior. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente mostra a quantidade de pedidos de aposentadoria aqui no Amazonas. O principal motivo seria a reforma da Previdência. É daqui a pouco. Agora são 8h11. A Crítica na TV volta já já.